Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, continuando a nossa aula passada, vamos para ainda ver sobre o conteúdo relacionado à alteração na estrutura do solo causada pela compactação. Então, por diversas razões, muitas vezes o solo tem que ser escavado em um lugar e ser depositado em outro. Então, quais são esses fatores? Construção de aterros, construção de grandes áreas horizontais para habitação, estradas, rodovias, entre outros, troca do solo inadequado por solo resistente, compactado, antes da construção das estruturas. Então, aqui são alguns desses exemplos citados. Cabe salientar para vocês que nessa situação de aterro e reaterro, sempre é importante, sempre é necessário fazermos a compactação do solo. Isso para tanto aumentar sua resistência, para torná-lo mais denso e, por vezes, também torná-lo com a maior massa específica e menor porosidade, menor índice de vazios, aquelas situações deletérias que eu já citei para vocês, que não é interessante quando a gente pensa em fundações. Lembrando que a disciplina de mecânica dos solos, ela vem para dar o fundamento básico para que lá na frente, perto do final do curso, vocês saibam de fato dimensionar estruturas relacionadas a solos, ou seja, fundações, asas superficiais, diretas, enfim. Então, o solo escavado está solto, portanto, tem de ser compactado durante a deposição. O efeito da compactação, basicamente, partirá desses princípios, como eu já citei para vocês, aumentar a densidade, diminuindo o volume de vazios, diminuir a permeabilidade pela redução dos vazios, aumentar a resistência ao cisalhamento pelo rearranjo das partículas do solo. Então, já fazendo também um paralelo interessante com a disciplina de materiais, em que vocês viram sobre o rearranjamento de partículas no sentido ali da composição de concretos. Então, aqui, basicamente relacionado aos solos, também é feito isso. Não em relação à resistência à compressão ou à densidade em si, mas em relação à resistência ao cisalhamento, justamente por esse rearranjo de partículas. Também aumentar a capacidade de suporte do solo através da diminuição dos recalques. Então, como já citado para vocês, o solo basicamente vai ser composto por água, ar e sólidos, e fazer esses processos de compactação, eles irão diminuir a quantidade de vazios, ou seja, o volume de vazios, e melhorando todas essas situações já citadas agora. Então, o solo é parcialmente saturado durante a compactação. Como assim parcialmente, professor? Quando a gente cita parcialmente, quer dizer que não tem um índice de saturação de 100%. Para efeito de cálculo na disciplina, iremos considerar algumas vezes o solo como sendo completamente saturado. Todavia, na vida real, como fazendo já um paralelo com a prática, o solo ele não vai se encontrar totalmente saturado, principalmente as camadas superiores desse solo. Então, o processo, contudo, não deve ser confundido com o adensamento. O adensamento, já adiantando para vocês, será a nossa próxima aula. Hoje a aula vai focar em compactação e próxima aula veremos com mais detalhes a parte de adensamento. Então, onde a água é expelida do solo completamente saturado, enquanto na compactação o ar é expelido parcialmente saturado. Na realidade, o índice de vazio de um solo bem compactado é pequeno e os grãos estão com um arranjo de partículas de modo que o futuro recalque por adensamento é minimizado. Então, a eficiência, ou seja, o grau de compactação, é medido em termos de densidade de massa seca e teor de umidade. Então, basicamente, iremos compor gráficos relacionando essas duas propriedades. Às vezes será a densidade de massa seca, às vezes será o próprio peso específico seco. Lembrando que vocês já tiveram uma base na aula passada sobre todas essas propriedades, sobre esses índices físicos relativos ao solo. E uma determinada quantidade de água adicionada ajuda a compactação, reduzindo então a tensão superficial. No entanto, se essa umidade está em excesso, o chamado teor de umidade ótimo,
que vai ser representado pela letra HO, então o índice de vazios começa a aumentar e o solo torna-se mais solto. Então, para efeito de cálculo aqui na disciplina e para efeito de conhecimento, quando vocês verem H e O junto, representando, irá significar teor de umidade ótimo. Alguns autores citam como RO, RO, teor de umidade ótimo também. Então, como fazer para estabilizar o solo? Quais são esses cuidados, essas etapas para que a gente consiga estabilizar o solo a ponto dele futuramente servir para dissipação de tensões provenientes de fundação? Então, basicamente, são 5 etapas: recuperação de amostras do solo da área a ser extraído. As amostras são compactadas em laboratório e o valor máximo de peso específico seco para a umidade ótima é obtido. O engenheiro especifica esses valores no contrato de terraplanagem. O contratante deve compactar o solo importado, conforme especificado pelo engenheiro. E, por fim, o engenheiro inicia verificações pontuais no local, a fim de determinar a densidade in situ a seco, por conseguinte, a eficiência da compactação. Lembrando que densidade in situ significa densidade determinada no local, in loco, no local real, e não no laboratório. Então, agora vamos falar dos ensaios de compactação em laboratório. Quais são esses ensaios, professor? Então, basicamente, existem 3 ensaios padrão inglês, no caso, padrão Inglaterra, 2 ensaios padrão Estados Unidos da América e um ensaio brasileiro. O primeiro ensaio é representado por BS leve, com martelo de até 2,5 kg. Daqui a pouco vocês verão o que significa esse termo martelo, qual a importância de um martelo leve ou pesado. O segundo, o ensaio inglês BS pesado, com martelo de 4,5 kg. O terceiro, ensaio inglês BS, com compactador vibratório, às vezes também chamado de vibrador. O quarto, ensaios americanos, no caso são 2 ensaios americanos, como já citado. Um, que é a STM leve, e o outro, a STM pesado. E por fim, até para falar um pouco dos ensaios brasileiros, vai ser o ensaio brasileiro tipificado pela ABNT-NBR 7182 de 2016. Então, como vocês verificam, é relativamente uma norma atualizada. Então, o ensaio inglês BS leve foi desenvolvido com o uso de um molde de 1.000 cm3 ou 2.305 cm3 e de um martelo de 2,5 kg. O procedimento vai ser descrito a seguir. Lembrando que em alguma aula específica veremos a parte prática da disciplina, como que faz esse ensaio, quais são os critérios. Aqui eu já vou adiantar um pouco da teoria, mas ainda teremos também a oportunidade de ver isso na prática. Lembrando que o papel do engenheiro não é realmente fazer esse ensaio em laboratório, e sim saber verificar, saber fazer a leitura desses dados e também saber até gerenciar uma equipe quando necessário. Então, etapa 1, compactar o solo em 3 camadas pela queda do martelo de uma altura de 300 mm. O número de quedas ou golpes depende do molde utilizado. Então, se for um molde de 1.000 cm3, serão 27 golpes por camada. Se for um molde de 2.305 cm3, 62 golpes por camada. Segunda etapa, obter a massa do solo, seguida de medir o teor de umidade do solo, adicionar um pouco de água, repetir o procedimento da etapa 1 pelo menos 5 vezes e calcular o peso unitário seco e o volume de vazios de ar para cada teor de umidade e desenhar a curva de compactação. Tá, professor, o que é essa curva de compactação? Veremos a seguir, em detalhes, como elaborar uma curva de compactação, como traçar esse gráfico e o que ele vai nos dar de resultados de valores. Então, aí é o molde, como vocês podem perceber pela própria figura. Vocês percebam que tem 2 tamanhos diferentes de martelos. Aqui é o próprio martelo. Ele, no caso, vai subir aqui essa haste
ela é puxada em relação à vertical. Então, obviamente, esse martelo é utilizado em pé. Aqui na figura ele se encontra deitado. Como vocês percebem, tem dois tamanhos. Um vai pesar, no caso, vai compactar em 27 golpes e o maior em até 62 golpes. Lembrando que um é leve e o outro é pesado. Já o ensaio pesado, então no caso o pesado é esse maior, que ele vai pesar 4,5 kg. E o menor, ele vai chegar a pesar 2,5 kg. Já no ensaio pesado, se utiliza aquele martelo maior, de 4,5 kg. Então, mesmo processo anterior. Compacta o solo em 5 camadas. O número de golpes, novamente, depende do molde utilizado. Então, só um paralelo entre os dois é que o primeiro ensaio ele vai compactar o solo em 3 camadas e esse em 5. Então, por isso, se utilizou a nomenclatura pesado, também é óbvio porque o martelo ele tem um peso superior. O outro martelo é aquele menor que tem um peso inferior. Então, dessa vez, no ensaio pesado se compacta 5 camadas, novamente em moldes de 1.000 centímetros cúbicos, 27 golpes por camadas, e molde de 2.305 centímetros cúbicos, 62 golpes por camada. No martelo pesado, ele vai ser solto de uma altura de 450 milímetros. E as próximas etapas irão medir o teor de umidade do solo. Então, como que funciona? Eu tenho que subir esse martelo a 450 milímetros. No caso, já explicando para vocês, depois mostrando na prática, esse martelo aqui tem essa parte, tem essa haste, e puxando ela vai subir justamente para a altura determinada pelo ensaio. Então, por exemplo, esse menor, automaticamente, ao puxar isso, ele vai subir até 300 milímetros de altura. Então, automaticamente, deixando o martelo bem próximo aqui da própria camada, ele já vai alcançar a altura determinada, nesse caso 300 centímetros para o ensaio leve. Já para o ensaio pesado, também puxando essa haste até o final, ela vai subir a uma altura de 450 milímetros, o que seria suficiente também para fazer seus impactos, seus tensionamentos nesse solo, no caso, ao molde. O ensaio inglês de martelo vibratório, como o próprio nome já sugere, ele é utilizado apropriadamente somente para o solo granular. Então, quando for solo granular, utilizaremos esse ensaio inglês de martelo vibratório. Ele é mais indicado para isso. E utiliza-se também o molde de índice de suporte Califórnia, que é aquele, assim como o modelo de 62 golpes dos exemplos anteriores, se utiliza esse molde de 2.305 centímetros cúbicos. Então, fazendo um paralelo com o primeiro ensaio, ele também será compactado em 3 camadas, e a camada é vibrada durante 1 minuto com o uso de um martelo vibratório de 32 a 41 kg. Então, nesse caso, a única diferença é que os impactos gerados pelo martelo não serão manuais, não serão impactos produzidos pelo próprio operador do equipamento, serão impactos produzidos pela vibração do equipamento. Então, daí o nome ensaio inglês de martelo vibratório. Já o ensaio americano, basicamente, tem princípios similares aos ingleses, tendo por diferença apenas o tamanho dos moldes, o número de camadas, a massa do martelo e o número de golpes por camada. O molde também vai ser utilizado aquele de 2.305 centímetros cúbicos, que ajuda na determinação da resistência de camadas de solo sobre rodovias e pavimentos. Então, como vocês percebem, esses 4 ensaios eles são bem parecidos. Vai mudar basicamente o número de camadas, vai mudar basicamente o peso do martelo, vai mudar o número de golpes por camadas e o tamanho dos moldes. Mas o princípio de atuação deles é o mesmo. Obviamente, o que vai mudar é o do martelo vibratório, porque ele não vai usar uma carga manual, uma carga gerada pelo operador, e sim pelo próprio equipamento. E agora, por fim, e principalmente, o ensaio de norma de compactação da NBR 7182 de 2016. Por que, enfim, por que o principal, professor? Porque, obviamente, vocês estão fazendo curso de engenharia civil no Brasil, então
basicamente o que mais há de interessante para vocês entenderem são os processos relacionados às normas brasileiras. Então, passo a passo desse ensaio normal de compactação aqui no Brasil. Primeiro, seca-se a amostra em 3 situações distintas. Elas estão presentes aí entre parênteses, depois vocês olhem com calma, até para entender os processos. Após o solo estar seco, ele tem que ser destorroado. Vou mostrar para vocês também na prática como que funciona esse destorroamento. Isso em uma aula prática, em uma situação futura. Desmancha-se os torrões sem quebrar os grãos, tornando a amostra homogênea. Após essa homogeneização, utiliza-se repartidor de amostras. Isso por quê, professor, que faz essa utilização? Então, já fazendo novamente um paralelo com a disciplina de materiais de construção 2, faz essa situação para gerar uma porção representativa de amostra, ou seja, para que ela tenha validade, para que ela represente aquele solo, e a partir disso, vamos passar aquele material pelas peneiras, que ficar retido na peneira de 4,8 milímetros, ou não ultrapassando 7% de material retido, pode ser utilizado molde pequeno ou grande para compactação, desprezando aquele material retido. Então, como que são essas situações? Quais são os critérios? Então, quando o ensaio é realizado em molde grande, a quantidade de amostra será de 7 kg. Quando o ensaio é realizado em molde pequeno, a quantidade de amostra é de 35 kg. Então, para o ensaio de compactação, é necessário calcular, como já citado para vocês, a massa específica aparente seca, que é encontrada a partir dessa equação. Já até demonstrei ela para vocês na aula anterior, em que o peso úmido do solo compactado vezes 100, isso vai ser dividido pelo volume útil do molde cilíndrico em centímetros cúbicos vezes 100, mais o teor de umidade do solo, vai garantir em gramas por centímetros cúbicos essa própria massa específica aparente. Então, um dos primeiros dados que a gente tem que encontrar, tem que determinar, é justamente a massa específica aparente seca. Após isso, calcula-se a curva de saturação, que vai ser a relação entre essa massa específica aparente seca e o teor de umidade. Então, para um grau de saturação de 100%, lembram-se que eu falei sobre os graus de compactação? No caso, esse a gente vai considerar 100%. Então, para 100%, como que funcionaria, professor? Aqui é o grau de saturação. Então, quando a amostra é 100%, no lugar de S, a gente vai utilizar o número 1, que representa 100%. Então, seria massa específica aparente seca é igual a 1 sobre teor de umidade arbitrado na faixa de interesse, dividido pela massa específica da água, iremos considerar 1 gramas por centímetros cúbicos, mais, novamente, o grau de saturação, nesse caso 1, dividido pela massa específica dos grãos do solo, também em gramas por centímetros cúbicos. Com isso, temos condições de obter também a massa específica aparente seca. E após isso, plota-se as curvas de compactação. Então, tá, professor, determinei para uma situação em que essa é considerada como 100%. Ou seja, foi considerado que o grau de saturação era 100%. E se eu quiser determinar para 90%, professor, como que eu vou fazer? Muito simples. Para 90%, o S não utilizaremos o valor numérico 1. Para 90%, utilizaremos o valor 0,9. Por que 0,9, professor? Então, também bem simples de entender. 0,9, justamente porque 90% vai representar um número inteiro na ordem de 0,9. E para 80%, professor, mesma coisa. Substituímos a letra S por 0,8. Então, onde tem S, 0,8, na parte superior da equação. E aqui também onde tem S, 0,8 na parte inferior da equação. Lembrando que também devemos ter qual é o teor de umidade naquela faixa de interesse. Temos já a consideração em relação à massa específica da água. E, por vezes, a questão já indica qual é a massa específica dos grãos do solo. Na vida real, essa massa específica também é determinada em laboratório. Com isso, plota-se essas curvas de compactação e também plota-se a densidade seca do material
em função da umidade real daquele material, também determinada em laboratório. Então, as curvas S70, 80, 90 e 100 representam as curvas de saturação para cada índice de saturação correspondente. Então, aqui foi plotado já uma curva de compactação em 100, plotando em relação ao índice de saturação de 100%. Já os solos aqui, como vocês percebem pelo gráfico, pela própria legenda do gráfico, tem 8 solos diferentes. Então aqui, percebam que cada um desses 8 solos tem 5 pontos, observem, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês conferirem, vocês verão que todos eles têm 5 pontos. Tá, professor, o que são esses pontos? Então, nas umidades ensaiadas, foram determinadas 5 densidades secas. Então, para cada tipo de solo, foi determinadas 5 umidades distintas e, por conseguinte, 5 densidades secas. E aí, as considerações acerca desses valores e o significado de cada um perante aos perfis de solos são demonstrados a seguir. Só vou ler um para vocês e depois, como método até de autoestudo, vejam com calma cada um desses pontos e o que esses gráficos nos dizem a respeito desses solos. Então, por exemplo, o solo 1 apresenta uma densidade seca máxima muito alta, entre 2, como vocês percebem, e 2,1 gramas por centímetro cúbico, e umidade ótima muito baixa, entre 6 e 9. Então, por exemplo, vocês percebem aqui que o ápice, vamos chamar de ápice, o ápice dessa curva, desse solo 1, ele vai apresentar ali um ótimo entre 2, observem que está acima de 2 aqui, essa parte aqui, o topo, vamos dizer assim, entre 2 e 2,1. Enquanto que a umidade, que está representada aqui no eixo X, eixo Y, densidade seca, eixo X, umidade. E a umidade ela vai ficar aqui na faixa de 6, observem que o 6 é logo em seguida ao 5, subindo aqui o 6, e 9%, que é onde começa a decair o gráfico. Então, basicamente, ela vai ter uma densidade seca considerada elevada para aquela condição considerada ideal. E isso são valores representativos de uma areia com pedregulho bem graduada e pouco argilosa. Então, percebam apenas por esse comentário que a importância de saber a densidade seca e a umidade, assim como saber a densidade seca máxima e a umidade ótima, já vai nos dizer muito sobre aquele solo. Vai dizer se tem pedregulho, se não tem, vai dizer se é bem graduada ou se é mal graduada, se é pouco argilosa ou se é muito argilosa. Enfim, as características vocês podem ver com calma, até como autoestudo. Todas aqui estão citadas. E claro, essa curva S100% representa a curva de saturação a 100%. Então, os ensaios podem utilizar 3 níveis de energia de compactação, que variam conforme o número de camadas compactadas e com o peso utilizado para a realização do ensaio. Lembrando novamente que esse é o ensaio da 7182 de 2016 da NBR. Então, quanto maior a energia de compactação, maior será a densidade seca do solo e a umidade será ligeiramente menor que a umidade ótima, que provoca um deslocamento das curvas de compactação para a esquerda e para cima do gráfico de densidade e umidade. Então aqui, observem que existem basicamente dois tipos de cilindros, um pequeno e o grande, e as características inerentes a cada energia de compactação. Então, por exemplo, o compactador, também conhecido por soquete ou martelo, ele vai gerar 3 energias de compactação distintas, conhecidas por normal, intermediária e modificada, e cada um deles vai ter um tamanho específico. Então, por exemplo, no soquete pequeno, segundo a nossa norma, ele vai ser considerado uma energia normal. Número de camadas 3, número de golpes por camadas 26, já no cilindro grande, e assim por diante. Então, como vocês percebem, tem essas pequenas variações. No cilindro grande, não é possível utilizar um soquete pequeno, já teria que utilizar aquele soquete maior, aquele que pesa mais. E aí, por conta disso, o número de golpes na primeira situação, considerada energia normal, diminuiu para 12, a altura do disco espaçador de 63,5, enfim, tem algumas pequenas diferenças entre eles. Mas o mais relevante para vocês é que eles, como por exemplo pode ser percebido nesse gráfico,
Então, como percebe-se por esse gráfico, a partir do número de camadas, do peso do soquete, como já foi até citado anteriormente, vai gerar energias de compactação maiores ou menores. E com isso, irão gerar, como por exemplo nessas 3 faixas iniciais aqui, como vocês percebem, densidades secas e, por consequência, umidades distintas. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro ponto, ele vai ter uma densidade na casa de 0,65 em uma umidade na faixa de próxima a 16. Enquanto que na outra circunstância, utilizando um soquete diferente ou um número de camadas menores ou um número de golpes aplicados menores, ele vai gerar uma energia de compactação menor e, por consequência, a densidade também será menor. Então, para isso que existem essas diferentes situações, para simular a melhor situação que se alinha ao projeto real, à vida real, ao uso específico. Então, para a apresentação de resultados, como fazer? A forma usual de apresentar o resultado do ensaio de compactação é através de um gráfico relacionando peso unitário seco e teor de umidade, já até citado isso. Então, também as curvas que indicam 0, 5 e 10% de vazios de ar são desenhadas para determinar a eficiência da compactação. Isso, claro, a depender da situação específica e a depender do uso daquele ensaio. Então, basicamente, teremos uma linha de saturação, serão plotados alguns pontos. Então, por exemplo, um ponto aqui, vamos supor que foram 6 amostras, ou 6 pontos distintos. Então, teríamos um ponto no início, obviamente, e um ponto no final, né? E vários pontos intermediários ligando essas situações, essas circunstâncias, de modo a compor o gráfico. Então, vamos para um exemplo. Inclusive, se encontra uma atividade no SEI, que é justamente a continuação desse exemplo. Aqui é o ensaio de compactação, foram obtidos os resultados apresentados na tabela de ensaio. Completar as informações da tabela e traçar a curva de compactação, apresentando a relação entre densidade seca e o teor de umidade, e indicar as linhas de saturação para 100% e 90%. Na atividade que consta no SEI para vocês, eu mantive os mesmos dados, os mesmos valores, entretanto, solicitei que fosse indicado também as linhas de saturação para 100%, 90%, 80% e 70%, até para vocês fazerem outras linhas de saturação e verem na prática como que funciona. Então, considera-se a densidade relativa dos grãos igual a 2,67. Então, por onde começar, professor? Então, vamos supor, vocês engenheiros solicitaram que fosse feito esse ensaio de energia de compactação. E os dados que chegaram para vocês foram esses: peso do solo, peso do molde, volume do molde, número da cápsula, cápsula mais solo úmido, cápsula mais solo seco e peso da cápsula. Além disso, vocês têm as informações do corpo de prova. Vocês sabem a altura do corpo de prova, vocês possuem o diâmetro e, por conseguinte, vocês têm a área indeformada em centímetros quadrados. Tá, então qual que é o próximo passo, professor, para conseguir fazer esse gráfico de compactação, para plotar as curvas de compactação, para traçar, para fazer a tabela, para completar as informações? Então, inicialmente, precisamos determinar o peso do solo e a densidade úmida. Mas o que é que nós já temos, pessoal? Nós temos o peso do solo mais molde e temos o peso do molde. Então, como que encontra o peso do solo? Peso do solo mais molde, menos peso do molde. Então, vamos focar aqui, por enquanto, só nesse corpo de prova 1, só a título de curiosidade. Então, por exemplo, temos aqui o peso do solo mais molde, 4.270. E temos o peso do molde de 2.416. Então, fazendo o cálculo simples, teremos que o peso do solo vai ser equivalente a 1.854. Lembrando que esse dado é em gramas. Tá, professor? Também precisamos da densidade úmida, também precisamos do peso da água, precisamos do peso do solo seco, teor de umidade e densidade seca. Como fazer para calcular esses outros dados? Então, a densidade úmida vai ser basicamente o peso do solo encontrado, que foi de 1.854, dividido pelo volume do molde. Lembram que densidade é massa sobre volume? Nesse caso, peso
sobre o volume, então 1854 dividido por 1000. E aí, com isso, vocês já vão preenchendo os dados, preenchendo as informações. Então, a densidade úmida será de 1,854. Com isso, vocês vão calcular também o peso da água, o peso do solo seco, teor de umidade e a densidade seca. De posse desses dados, já é possível compor o gráfico. Então, para o peso da água, temos ali a informação de cápsula mais solo úmido e temos a informação de cápsula mais solo seco. Vejam bem, se temos cápsula mais solo úmido diminuindo de cápsula mais solo seco, teremos uma exclusão por consequência, já que é uma subtração de cápsula, não teremos mais levado em consideração o peso da cápsula. E, obviamente, tirando a parte úmida da parte seca, é justamente a quantidade de água presente nessa amostra. Então, 101,20 menos 97 vai ser igual a 4,2 gramas. Então, o peso da água é igual a 4,2. E se temos também a cápsula mais solo seco, mas também temos de forma isolada o peso da cápsula, tirando cápsula, diminuindo do peso da própria cápsula, teremos então o peso do solo seco. Então, cápsula mais solo seco menos cápsula, sobra solo seco. Então, 97 menos 37,23, teremos um solo seco pesando 59,77. Lembrando que esse peso é em gramas. Por fim, temos que determinar o teor de umidade e temos que determinar a densidade seca. Lembrando que vocês precisam fazer isso para todos os 6 corpos de prova e depois para as situações expostas no SEI, para as curvas de 80% e 70%. Então, para encontrar o teor de umidade, vai ser basicamente o peso da água dividido pelo peso do solo seco. Então, o peso da água era 4,20 e o peso do solo seco 59,77. Então, o peso da água vai ser de 0,0702. No caso, o teor de umidade vai ser de 0,0702. Mas tá, professor, pode deixar dessa forma? Aí vocês vão observar aqui a coluna de energia de compactação. O que está especificando aqui? Que o valor tem que ser em percentual. Se o valor tem que ser em percentual, a gente vai multiplicar esse valor por 100. Então, o valor utilizado vai ser de 7,03. E agora a densidade seca. Vocês lembram que a densidade seca é 1 sobre 1 mais água vezes densidade da água. E fazendo esse cálculo, vocês irão encontrar um valor de 1,73 gramas por centímetros cúbicos, que é basicamente esse cálculo aqui, em que 1 mais 1 sobre W vezes ρW, que no caso é o peso da água, peso específico, né? Vai ser igual basicamente a 1,73. E de maneira análoga, vocês devem fazer isso para todos aqueles corpos de prova. Só pulando essa etapa para a gente não fazer do 6 aqui na videoaula, para não ficar muito extensivo, os dados preenchidos são esses aqui. Então tá, professor, qual que é o próximo passo após fazer todo esse cálculo? Outra dica que eu dou para vocês. Abram uma planilha no Excel e façam esses dados no próprio Excel, para não ter tanto trabalho. Aprendam a fazer, claro, na mão, pois na prova, caso tenha uma questão dessas, vocês terão que comprovar a eficiência e o conhecimento fazendo à mão. Mas também façam isso no Excel até para ver como não é tão complicado. Então, aqui para esse primeiro exemplo, veremos ainda sobre o corpo de prova 1. Temos um teor de umidade de 7,03 e uma densidade seca de 1,73. E também veremos o exemplo em relação ao corpo de prova 4, que tem-se um teor de umidade de 13,20 e uma densidade seca de 1,89. Então, para traçar a curva de compactação, são usados aqueles dados. Então, vamos lá, pessoal. Aqui já é a curva traçada. Então, todos aqueles 6, observem que serão 6 pontos. 1, esse aqui vai representar o corpo de prova 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para todos aqueles corpos de prova,
O primeiro passo é colocar eles plotados no gráfico. O que é plotar no gráfico? Só o ponto. Antes das retas, antes das linhas, teremos só a plotagem dos pontos. Então, primeiro vamos plotar ponto 1, ponto 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Plotou eles, né? Então, vamos conferir novamente o valor do corpo de prova 1. 7,3 de umidade e 1,73 de densidade seca. Olha aqui, 7,03 é basicamente aqui, quase colado na linha de umidade 7%. Lembrando que a umidade está no eixo X e a densidade seca no eixo Y. Então, aqui está plotado a umidade do corpo de prova 1 e aqui plotado a densidade seca também do corpo de prova 1. Observe, aqui é 1,70, lá estava dizendo que era 1,73. Então, primeira linha 1,71, 1,72 e em vermelho aqui 1,73. Então, fazendo isso para todos aqueles dados, teremos essa plotagem, essa curva de compactação. É só isso, professor? É exatamente só isso. Vamos agora ver um exemplo para vocês verem que é justamente apenas isso, o exemplo da energia de compactação do corpo de prova 4. Então, o teor de umidade dele é 13,20 e a densidade seca dele 1,89. Então, 13,20 vai ser basicamente por aqui. Então, é exatamente aqui. Ó. Eu gosto de começar primeiro pela umidade, pelo teor de umidade. Então, 13,20, subiu o ponto. E 1,89, que é justamente na linha abaixo de 1,90. Com isso, também teríamos esse segundo ponto. Lembrando que após fazermos isso em todos os 6 pontos, só aí faríamos essa curva, faríamos a curva de compactação. Então, aqui são os cálculos demonstrados manualmente. Igual eu falei para vocês, lá no início ainda, quando essa curva de saturação for igual a 100%, o S vai ser igual a 1. Então, observe que a gente está usando um S de 1. Um S de 1. Porque a curva de compactação é igual a 100%. E o teor de umidade, professor? No teor de umidade que vocês encontrarem em cada um desses pontos, então aqui, por exemplo, 13,20, né? Na substituição direta de fórmula, o teor de umidade vai ser justamente esse W. Então, ele não pode ser em porcentagem, não pode ser em percentual. Então, por ele não poder ser em percentual, é simples. Só pegar o 13,20 e dividir por 100. Então, aqui está o valor, 0,132 sobre 1. Por que 1, professor? Isso aqui é o da água. O da água é sempre 1 gramas por centímetros cúbicos. Mais 1. De onde que vem esse 1, professor? Estamos tratando da curva de saturação de 100%. Então, para essa curva de saturação, utilizaremos o dado inteiro, ou seja, 1. 1 representa 100%. E dividido por 2,67. Por que 2,67, professor? 2,67 foi um dado da questão. Lembre-se aqui no início, considera a densidade relativa dos grãos igual a 2,67. Então, com isso, fazendo esse mesmo procedimento para todos aqueles corpos de prova na saturação de 100%, teremos esses dados, esses valores, e a plotagem daquela curva de compactação agora irei mostrar para vocês. Então, lembre-se desses valores. Primeiro deles, teor de umidade 13,20. Segundo deles, um ROS, uma densidade seca de 1,97. Então, é interessante também fazer o cálculo da densidade de saturação de 100% e demonstrar na tabela para todos aqueles 6 corpos de prova. Observem que aqui são 6. E, evidentemente, plotá-los no gráfico. Então, aqui, observem, 13,20, como eu falei para vocês, a umidade, e 1,97. Então, tem esse ponto. Esse ponto aqui, lembrando para vocês, que representa o corpo de prova 4, que era o que eu tinha dito aqui para vocês anteriormente, que veríamos em relação a ele. Então, outra questão interessante. Observem aqui, que a massa específica dele foi 1,97. Por que você escolheu, professor, esse exemplo 4 para fazer e não o 1 como anteriormente? Observe aqui que o 1, a densidade seca dele foi 2,25.
Só que o gráfico plotado só chegava até 2. Por isso que vocês percebem que essa reta continua. Essa reta continua. Na realidade, esse gráfico aqui ele deveria ter sido plotado para chegar em 2,25, já que ele, no caso, é o último dado representativo da densidade seca para essa curva de saturação de 90%. Então, feito todo esse processo na curva de 100%, aí então fazemos também o mesmo processo para a curva de 90%. Então, quando falamos dessas curvas de saturação, estamos citando essas duas aqui, ó, essas duas retas. E, evidentemente, após colocarmos todos esses pontos, como vocês sabem, aquele de 2,25 viria mais ou menos aqui, era só seguir a reta, no caso. Ele é uma reta. Então, ele não tem, na curva de compactação aqui, nessa S100%, nessa S90%, não temos no caso, uma suavização. Ele é basicamente uma ligação direta de pontos. Os pontos são basicamente retos. Agora eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês, a título de curiosidade, um outro qualquer. Então vamos ver aqui, não cheguei a plotar ele no gráfico, mas só para ver se vocês realmente entenderam. Então aqui 15,12%. Vamos aqui em 15%. Subiríamos e para 15% era um rodê, uma densidade seca de 1,90. Então subiríamos em 15 até encontrar 1,90. 1,90 é basicamente aqui, ó. Nesse ponto aqui mais ou menos. Aqui, basicamente aqui. Então, como vocês percebem, teríamos um outro ponto aqui. E, claro, teríamos 6 pontos dispostos até esse final aqui. Até esse final e até o outro final que não foi possível de ver, pois o autor do livro resolveu plotar esse gráfico em até apenas 2. Lembrando, como citado para vocês, esse gráfico teria que ser plotado até 2,25, pois o último dado representa uma densidade seca de 2,25. O que eu pedi na atividade para vocês, já explicando, é que vocês também façam essa tabela em relação a 90%, em relação a 80%, em relação a 70%, e plotem essas curvas de 100%, que já é essa plotada, a de 90%, a de 80% e a de 70%. Essa foi a tarefa de casa de vocês. Então, algumas considerações práticas sobre esse conteúdo. É muito improvável de se alcançar o mesmo grau de compactação no campo como previsto pelos resultados de laboratório. Então, já citei isso para vocês. O laboratório ele tenta se aproximar o máximo possível da realidade. Todavia, são amostras, são amostragens. E as amostragens são impossíveis de serem replicadas em laboratório. Então, a situação real, ela nunca vai ser replicada no laboratório. O que cabe a nós fazermos é se aproximar o máximo possível para diminuir a chance de erro, para diminuir o desvio padrão. Então, é um pouco difícil de manter o solo na umidade ótima por causa da chuva ou do tempo muito seco. Portanto, é razoável esperar que um empreiteiro não produza densidade seca exata pela curva de compactação. Por essa razão, a especificação deve indicar uma faixa aceitável do teor de umidade. Essa faixa é escolhida pela observação da densidade seca com a umidade na curva de compactação. Então, por exemplo, a densidade real seca para 16,7 e 21,6 é de 16,5 kN por metros cúbicos. Para essa faixa, o teor de umidade, a variação a partir do valor máximo vai ser 16,85 menos 16,5, que garantir 0,35 kN por metros cúbicos de variação. Esse seria o limite aceitável. Então, caso essa pequena variação fosse aceitável, essa faixa seria especificada. Então, aqui apenas mostrando para vocês que essa pequena variação aceitável, ela só vamos dizer, aceita justamente porque é impossível replicar a vida real dentro de um laboratório. Lembrando que o solo ele varia muito, até mesmo dentro da mesma obra, dentro do mesmo lote, dentro da mesma situação. Então, por isso, tem esse pequeno desvio padrão.
Então, em geral, a curva de compactação mais plana, menos sensível, é a densidade seca para a variação de umidade. E solos com curvas planas, que é o exemplo do lado A e da figura A, necessitam de menos esforço de compactação do que aqueles com curvas íngremes. Por outro lado, maiores valores de massa específica seca podem ser alcançados por solos sensíveis a alterações do teor de umidade. Agora, em relação ao grau de compactação, a variável admissível descrita acima pode ser especificada pelo grau de compactação. Então, basicamente, ele vai relacionar a densidade seca com a máxima densidade seca. Então, a densidade seca dividida pela máxima densidade seca vezes 100 é quão compactado, ou seja, o grau de compactação daquele solo. Então, por exemplo, na situação, ali demos aquele exemplo em que estávamos utilizando uma densidade seca de 16,5 e a máxima densidade seca de 16,85. Fazendo o cálculo direto na equação, teríamos que aquele solo tem um grau de compactação de 98%. Portanto, a variação do teor de umidade, apenas 2% da densidade foi perdida. Ou seja, muito bom. Não é desejável se afastar demasiadamente, pois se a umidade for menor que a umidade ótima, então mais bolhas de ar podem ficar no solo depois da compactação do que o pretendido. E se a umidade for maior que a umidade ótima, então a umidade adicional pode tornar o solo menos resistente do que o pretendido. Então, em resumo, pessoal, se a umidade for menor que a umidade ótima, bolhas de ar podem ficar no solo. Isso vai implicar, como já citado para vocês, bolhas de ar vão gerar vazios, futuros vazios. E se a umidade for maior que a umidade ótima, esse solo futuramente vai ser um solo menos resistente, pois ele não está compactado o suficiente ainda. Então, já a energia de compactação. Existem vários tipos de compactadores usados no campo, dependendo do solo tratado. A eficiência da sua energia é em função, basicamente, da espessura da camada compactada, do número de passagens sobre a camada, da massa do compactador e do teor de umidade do solo. Veremos agora o exemplo do rolo vibrador. Eles operam com o objetivo de reduzir os vazios no solo e aumentar, assim, a sua densidade e a sua resistência. Então, a espessura das camadas elas estarão entre o intervalo de 150 e 300 milímetros. Então, basicamente, o rolo vibrador tem dois tipos. Os lisos, que são destinados à compactação de solos arenosos e granulares, e os cilíndricos compactas são mais usados para a compactação de materiais coesivos do tipo argiloso. Então, aqui é um exemplo de outro tipo, que é o rolo pé de carneiro. A função das patas é penetrar superficialmente no solo para aumentar a área de contato. Isso faz com que a coesão entre as partículas seja quebrada, o que favorece a evaporação para que o material possa ser compactado. Então, obviamente, favorecendo essa evaporação, ele está favorecendo a compactação. Lembrando, cada um tem tipos específicos, situações específicas em que eles podem ser benéficos ou não. Hoje não vai dar para trabalhar até muito bom. Aqui já o rolo pneumático, utilizado na fase de acabamento final da camada asfáltica. Costumam ser aplicados em operações de compactação de solos de tamanho pequeno e médio, sendo mais adequados para selar a superfície e realizar tarefas específicas como a compactação de solos finos. Eles basicamente são utilizados em locais onde a vibratória não é permitida, como viadutos e pontes.
próximo exemplo, um compactador dinâmico. Então, como o próprio nome sugere, e como vocês verão agora no vídeo, então essa aqui no caso é uma situação em que melhoraria muito as condições das estradas, por exemplo, brasileiras, mas a gente sabe que não é interessante para algumas circunstâncias que não cabe nem citar, por questão de recursos, né? Recursos que deixariam de ser empregados em, por exemplo, manutenções dispendiosas e em um curto intervalo de tempo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma situação em que mal iniciou a etapa de uma estrada e já está fazendo sua própria compactadores são utilizados na estabilização do solo para a realização de bases para pisos e fundações. Através da compactação, são eliminados os vazios, tornando o solo mais compacto. Seu poder de força de compactação e facilidade de operação permite que o trabalho seja realizado com maior qualidade, gastando menos tempo e com pouco esforço físico. Isto significa economia de tempo e dinheiro na obra. Para evitar acidentes durante a operação, isole o local de trabalho, não compacte próximo a áreas sujeitas a desmoronamento e nunca trabalhe em ambientes fechados. Verifique se o compactador é de 4 tempos, que só usa gasolina pura, ou 2 tempos, que usa gasolina e óleo 2 tempos na mistura. Abasteça o equipamento com o motor desligado, com atenção especial para não derramar combustível nas partes quentes da máquina. Para fazer funcionar o equipamento, ligue a chave elétrica. Conforme o modelo da máquina, será necessário abrir a torneira de combustível.
Na primeira partida do dia, faça o bombeamento do combustível. Puxe o afogador e acione o compactador utilizando a corda de partida. Para efetuar a compactação do solo, posicione o acelerador na velocidade máxima. Guie o compactador pelo cabo de manobra. Deixe a máquina mover-se. Não é necessário utilizar força ou sobrepeso. A compactação deverá ser feita em camadas de no máximo 30 centímetros de altura. Isso ajuda a melhorar a qualidade do trabalho. Se o compactador afundar, é porque a camada está muito alta para aquele tipo de solo. O rendimento do equipamento pode realizar a compactação de até 320 metros quadrados por hora. Para desligar, desacelere o equipamento totalmente. Na sequência, em alguns modelos, é necessário fechar a torneira de combustível. Siga as normas de segurança vigentes, principalmente. E sobrecompactação é basicamente o esforço de compactação menor do que necessário, a subcompactação, e a sobrecompactação, como o nome sugere, um esforço de compactação maior do que o necessário, ou seja, não há necessidade desse esforço extra. Ensaios de campo de compactação, às vezes é necessário fazer ensaios também no campo, e os métodos mais conhecidos de inspeção é o método do cortador de núcleo, método frasco de areia, basicamente é utilizado em solo granular, pois as dimensões do furo escavado para amostras são irregulares e não podem ser medidas normalmente. Então tem algumas etapas para justamente a calibração do aparelho e a obtenção dos resultados. Depois vocês olhem com mais calma cada um desses métodos descritos no item 1.3.6, pois eles são apenas complementares à aula de hoje. O foco da nossa aula foi o já ministrado as curvas de compactação e as plotagens dos gráficos. Então, a medição da massa específica do solo no campo deverá seguir todos esses passos. E deixei para vocês, como vocês podem ver lá na ferramenta Atividade Discursiva, um arquivo com informações da aula de hoje, com os slides da aula de hoje, e também com a atividade 4 da disciplina. Feitas essas observações, aproveitem o horário para realizar as atividades. Esse vídeo está presente no canal do YouTube criado para a disciplina, com o login aí descrito na imagem e a senha também. Até a próxima semana. Próxima semana continuaremos o conteúdo com adensamento. Até mais, pessoal.